Boa noite, igreja, graça e paz. É bom chegar falando alto pra galera acordar, né, mano? Porque tava o Demarzão aqui, né? Fogo e tal, daí chega o cara já meio cansado e tal. Não, estamos animados aqui. É muito bom estar com vocês novamente. É muito bom ver o rosto de alguns que eu ainda não conhecia. Quem não me conhecia não perdeu muita coisa também. Mas meu nome é André, sou casado com a Flávia, pai do João André que está chegando aí. Hoje é a última viagem missionária da Flávia, né? Agora ela vai ficar um pouquinho quietinha nesse último tempo. E o pai tem permitido a gente rodar bastante esse ano. Algumas vezes eu, a Flávia e o João. E é um presente para eu estar, para mim, né? Estar hoje participando aqui da Conferência MAG, com uma temática tão importante. Qual que é a temática da conferência esse ano? Somos um. Nós somos, no plural, uma unidade só. A igreja que nasceu em Jerusalém, que é um corpo que vai adquirindo maturidade ao longo dos anos, ela vai amadurecendo, ela é um corpo multiforme. São muitas pessoas que constroem um só corpo, uma só noiva, para que Jesus então volte e leve essa noiva adornada, preparada e santa naquele grande dia. Amém? Essa é a nossa expectativa. Eu sirvo o MAG em Londrina, no Paraná. Quem conhece Londrina, ergue a mão assim. Londrina é uma cidade muito bonita. Quem estiver por lá, me manda um direct no Instagram, @AndreMazzari, e pode tomar um café especial comigo lá, pode ter certeza disso. Servimos lá e servimos também na coordenação do MAG Nacional. Somos 64 MAGs, né? 64 comunidades no Brasil e no Japão. Então a gente tem aqui grandes amigos aqui em São Bernardo do Campo, grandes amigos aqui que nos ajudam na coordenação também desse trabalho do MAG. Maitê, em especial também, uma pessoa que se conectou muito conosco e sempre faz questão que a gente esteja participando das programações. Hoje, eu quero agradecer de uma forma especial pastor Marcos, pastora Kátia, os filhos. É sempre, pastor, um privilégio para a gente poder participar com vocês aqui. Vocês sabem disso, são da nossa família, nós temos um carinho muito especial por essa comunidade, muito especial. Obrigado pelo convite, pela confiança. De novo, sei que esse púlpito é santo. E com todo o temor, com temor como se fosse a primeira vez que a gente prega, e a paixão como se fosse a última, né? Com esse temor, a gente se coloca aqui. Lembrando, né, pastor Ademar, das palavras de John Wesley, ele dizia, eu coloco fogo em mim, e as pessoas vêm me ver queimar, né? Que essa seja a realidade nas nossas vidas. Pastor Ademar, muito bom estar contigo novamente, sabe do respeito que nós temos pelo Senhor, pelo legado, do que o Senhor tem feito através da sua casa, muito bom. O senhor, a pastora Aurora, que esteve conosco, o Rodrigo, né, que esteve na parte da manhã, muito especial, de novo, sabe do respeito que temos com vocês. Também quero cumprimentar aqui meu amigo Ismael, Vanessa, o Arthur, a Paulinha e toda a equipe que pastoreia a nova geração aqui nessa igreja. Se você tem, né, na tua responsabilidade, na tua casa, jovens, adolescentes e juniores, envios para essa casa, envios para essa casa. Aqui eles contarão com um time preparado, apaixonado por Jesus, que darão segurança para os seus filhos ainda jovens. Afinal, se nós ensinarmos os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, depois de velhos, eles não se desviarão dele. Cumprimento meu amigo Alex novamente. Alex, meu brotherzaço aí de longa data. Pessoal, é isso. Eu queria desafiar cada um aqui a preparar o coração de vocês. A gente teve aqui um tempo de adoração tão especial pela manhã, ministração da Flávia, agora a pastora Ademar, com a banda toda aqui, obrigado, conduzindo aqui o tempo de adoração. Eu quero compartilhar algo do Pai para o coração de vocês também, com todo o temor e humildade no meu coração. Mas eu quero dizer uma coisa, e a primeira tela, se puderem projetar, as colheitas nas nossas vidas vêm de sementes que encontraram uma boa terra para frutificar. A realidade é que nós estamos no mesmo ambiente e nós escutaremos a mesma mensagem, a mesma semente será lançada, a mesma música foi tocada, as mesmas pessoas estão no staff, o mesmo serviço é oferecido. E a boa semente que a palavra de Deus está à disposição. A questão é que lá na parábola de Lucas capítulo 8 do semeador, Jesus deixa claro dizendo que o semeador ele semeia a boa semente. Mas existem alguns corações, alguns solos, que são como aquela semente que cai à beira do caminho, né? Outros que caem sobre uma superfície rochosa, outros são sufocados pelos espinhos. Então a questão não está apenas na qualidade da semente, mas na qualidade do coração que recebe a boa semente. Num ambiente que nós estamos hoje reunidos numa multidão de pessoas,
A verdade é que possivelmente é mais fácil que algumas pessoas sejam impactadas de uma forma diferente do que as outras. Mas eu quero declarar que hoje, em nome de Jesus, cada um de nós receberá uma boa semente no coração. E todos nós frutificaremos a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Amém? Se você pode, você aplaude o Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Faz isso, Pai, em nome de Jesus. Essa é a tua palavra, Pai. O tempo dedicado a ti, Jesus. Fecha seus olhos. Pai, nós te consagramos esse tempo. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Pai. Nos ensina a ouvir a tua palavra, a preparar os nossos corações. Ah, Pai, quanta ansiedade existe em nós que vem sufocar os nossos corações, vem tirar a qualidade dessa terra, Pai. Mas nós precisamos de uma terra boa, que receba boa semente, que é a palavra. O Evangelho, ele não contém a palavra de Deus, mas o apóstolo São Paulo aos Romanos diz que o Evangelho, ele é o poder de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crerem. Pai, nessa noite nós estamos aqui como a família de Deus na terra, e nós te pedimos, Pai, por favor, leve cativo os nossos corações, os nossos pensamentos, nós levamos eles cativo a Cristo nessa noite, Pai. E te pedimos, Pai, comunique aos nossos corações, sara, Pai, sara a nossa terra. Como o texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. O texto diz: se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, buscar a minha face, então dos altos céus eu ouvirei a súplica do meu povo, e eu, diz o Senhor, eu sararei a vossa terra. Levanta sua mão se você crê nisso. Se você crê que o Senhor nessa noite pode nos sarar, curar o Brasil, curar São Bernardo, São Paulo, Londrina, curar a Bahia, curar o Centro-Oeste, todo o Brasil, nesse período onde as pessoas estão indo à rua para liberar essa carnalidade, nós estamos aqui, pela graça, reunidos para receber a boa semente com o coração preparado. Se você pode, você diz: aleluia, aleluia. Aplaude o Senhor. Aleluia. Aleluia. A realidade é que nós estamos começando um novo ano, estamos no segundo mês ainda de um novo ano. A gente está, Xará, no começo de uma nova estação. É começo de um novo ano. E a verdade é que, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito dessas viradas de estações. Deus é soberano em todas as coisas, e Ele faz horas, Ele constitui tudo com horas, dias, semanas, meses. Por quê? Porque são viradas de estações. Nós temos oportunidades, então, de virar uma estação, e a gente começa a calibrar algumas coisas, a gente começa então a ativar sonhos e a reativar coisas que um dia o Pai colocou nos nossos corações, mas que por alguma situação, talvez aquela semente ela foi sufocada, aquela semente ela não encontrou raiz suficiente, e no meio do lugar de dificuldade, de tentação, aquilo foi sufocado. Mas nessa nova estação, nós temos a oportunidade no Pai, amém? De agora nós colocarmos os nossos olhos nele como nós nunca havíamos colocado antes. Nós o contemplarmos de uma forma diferente, porque nós somos transformados segundo aquilo que nós contemplamos, amém? Nós somos transformados segundo aquilo que nós contemplamos. E a resposta a essa questão aqui, eu quero iniciar com o seguinte: quem aqui, não levanta a mão para não se expor, quem aqui, não levanta a mão, repito, torce para ter um ano de 2026 extraordinário? Não levanta a mão. Quem aqui? Eu quero dizer para você com todo o temor no meu coração que você não deveria fazer isso. Você não deveria torcer para ter um ano novo melhor. Porque quando nós torcemos para algo, por exemplo, eu torço para o São Paulo e geralmente dá ruim. Faz 5 rodadas que não está dando ruim, mas geralmente dá. E hoje à noite tem jogo, eu estou até com medo aqui. A questão é o quê? Quando a gente torce para algo, a gente fica refém daquilo que vai acontecer. Afinal, eu estou torcendo para alguma coisa. Mas eu desafio o meu coração, o seu e de quem nos assiste, a não torcer mais para um 2026 diferente, mas a crer naquilo que o Pai promete. Um 2026 extraordinário, porque o Pai diz: ei, pois os meus pensamentos, eles não são os seus pensamentos, diz o Senhor. Nem os meus caminhos são os vossos caminhos, declara o Senhor.
assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, declara o Senhor, são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, 8 e 9, você crê? Amém. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: sabe o que você sonhou? É pouco perto do que Deus vai fazer. Uau! É pouco perto do que Deus vai fazer. É pouco perto do que Ele está para fazer. É pouco do que Ele espera fazer. É pouco do que Ele pode fazer. Porque Ele é infinito, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto nós pedimos ou pensamos. Através do quê? Através do nosso poder, da nossa capacidade? Não. Através do poder dEle, que atua em quem? Em nós. Uau! É isso que o Pai pode fazer para o nosso 2026. É isso que o Pai tem no coração dele para o nosso 2026. Mas eu quero dizer outra coisa. Não pode acabar na tua fé. Você pode ter fé nessa palavra. Fala, André, eu acredito. Eu acredito que os projetos do Pai, a meu respeito, são mais altos do que o meu. Mas eu posso te afirmar uma coisa. Não basta você ter fé. Porque uma fé sem ação é morta. Diz Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus. Existe a necessidade de 2026, além de nós crermos, nós colocarmos a nossa fé em ação. Uma fé prática, que faz com que nós nos movamos na vontade, na verdade e no conhecimento de Deus. Você quer saber mesmo qual é a vontade do Pai para a sua vida? Os pensamentos dele são de paz e não são de mal, para entregar a mim e a você um futuro e uma esperança. E uma dica que eu tenho para esse 2026 é que a gente possa modelar nossas vidas. É muito mais fácil quando a gente tem um modelo para a gente seguir. Jesus Cristo veio em carne, o Verbo se fez vivo, João capítulo 1, e veio habitar entre nós, e Ele nos deu um modelo de como é que nós deveríamos viver. Ele nos ensinou, nos admoestou, nos exortou, nos cuidou, nos sarou, nos salvou. E nos deu um modelo para nós vivermos uma vida cristã extraordinária. E por que você está falando sobre modelo, André? Porque eu quero falar algo para vocês. Alguém aqui já viu a pessoa que corre menos, que treina menos, às vezes chegar num lugar onde o que treina mais não chega? Eu já vi. Tem jogador de futebol de altíssimo nível que às vezes não chega no lugar que um jogador de futebol com nível um pouco abaixo, ele chega. Não é comum, ok? Eu não estou dizendo que a gente dorme em berço esplêndido. Mas eu quero dizer que lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, na versão NVT, o texto diz: eu observei uma coisa debaixo do sol. Aquele que corre mais, nem sempre ganha corrida. Nem sempre. Vocês viram que um brasileiro foi campeão, pela primeira vez na história, um brasileiro foi campeão nas Olimpíadas de Inverno, um brasileiro. Eu não sei quanto vocês, mas lá em Londrina, no Agapó, cara, não dá pra gente treinar isso. Não dá. E o cara foi campeão. Você acha que não tinha gente que treinava muito mais do que ele, talvez? Que tinha muito mais condição? O cara que mora na Suíça, mora na Finlândia. Então, nem sempre o que ganha corrida é o que corre mais. E o guerreiro mais forte nem sempre é o que vence a batalha. Às vezes, os sábios passam fome. Os sensatos não ganham dinheiro. E os instruídos não têm sucesso. Tudo depende de se estar no lugar certo e na hora certa. Há 52 anos, o pastor Ademar de Campos estava no lugar certo e na hora certa. E aquilo alcançou o coração dele. Entende como muitas vezes o que faz diferença é isso aqui? É essa vida comunitária, acreditando naquilo que o Pai diz. Ele diz que é na unidade, na comunidade dos santos, que eu derramarei vida e... Vocês não sabem esse texto? Vida e bênção. Até quando? Para sempre. Na comunhão dos irmãos eu derramarei vida e bênção para sempre. Então esse é o lugar onde nós recebemos a instrução para viver um ano de 2026 de uma forma extraordinária. E meu desafio é tela 2. Quando nós temos um modelo a seguir,
nós ampliamos a nossa chance de dar certo. Se eu quiser jogar futebol, eu não jogo futebol. Eu não jogo nada, nunca joguei na minha vida. E se eu quiser ensinar o João a jogar futebol, vai ser difícil. Mas o Alex jogava futebol. Se eu pedir para o Alex ensinar o João, ele vai conseguir se desenvolver melhor. Por quê? Porque ele vai ter um modelo. Então a chance de dar certo quando nós temos um modelo, ela é otimizada. E qual é o nosso modelo? Jesus. Jesus é o nosso modelo. Em João capítulo 13, Jesus lava os pés dos discípulos. E ele diz, ei, vocês viram o que eu fiz. Vocês me chamam mestre, e de fato fazem bem porque eu vos sou. Agora, aquilo que eu fiz, façai vocês também. Ele imprime um modelo a partir de um ensino. Em João capítulo 14, Jesus promete o Espírito Santo. Ele diz, em breve eu vou, mas eu vos não deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Espírito Santo, vosso amigo, o Consolador. Depois, no capítulo número 15 do Evangelho segundo João, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos. E todo ramo que estando em mim, o Pai poda, o Pai limpa, para que dê ainda mais fruto. E fruto que permaneça. Exato, permaneça. Permaneça. João capítulo 16, Jesus encoraja os discípulos. Ele diz assim, pessoal, eu sei que vocês estão chorando porque eu vou voltar ao Pai. Mas é bom que eu vá. Porque se eu não for, ele não virá. Mas se eu for, ele virá, porque eu lhe enviarei. E ele vos convencerá quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. E aí nós caímos então no Evangelho de João, capítulo 17, quando o evangelista registra a chamada oração sacerdotal de Jesus. Quem está comigo até aqui? Chacoalha teu irmão aí para que ele não dorme, dá uma chacoalhadinha santa no irmão, de leve, de leve. Vê se o irmão está acordado, se não tiver, chacoalha, fala acorda. Isso aí, deixa o irmão dormir não, ajuda o irmão. Ajuda o irmão. João capítulo 17, Jesus faz uma oração dividida em 3 etapas. Primeiro ele ora por ele. Ele diz, Pai, devolve para mim, glorifica, devolve a glória para mim. A glória que eu abri mão. Então, Filipenses, o autor aos Filipenses, o apóstolo São Paulo, ele diz que ele esvaziou-se a si mesmo, entregando a sua glória, certo? Agora ele ora para o Pai e diz, Pai, devolve-me, restitui-me a glória que um dia me deste. Depois ele faz umas parte B na oração, ele diz, Pai, agora eu oro pelos discípulos. Qual a oração que ele faz pelos discípulos? Senhor, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E depois ele faz a parte final, e aí ele coloca a gente no rolê. Uau! A gente estava na oração de Jesus. Quando Jesus foi orar ao Pai na oração sacerdotal, ele se lembrou de nós que estaremos reunidos hoje aqui em São Bernardo do Campo. Ele se lembrou de nós, ele disse, Pai, eu não oro apenas pelos meus, não, Pai. Eu oro por aqueles que crerão a partir da mensagem dos discípulos, os apóstolos. Eu oro para quê? Para que eles sejam ricos, milionários, famosos. Não? Não? É nada? Não. Ele não orou por isso. Olha a oração de Jesus. Pai, eu oro para que assim como eu e o Senhor somos um, eles sejam um com o outro. Mas por quê? Porque aí o mundo crerá que tu enviaste a mim e os amaste, igualmente a mim amaste. Jesus está dizendo assim, quando a igreja for um, o mundo crê. Quando a igreja for um, o mundo vai crer que é amado por Deus, que o Pai os ama. Mas quando a igreja for um. Só que sabe qual que é o problema? O problema é que já se passaram 2000 anos e nós somos o grupo religioso mais dividido da história. O problema é que a igreja evangélica é o grupo religioso mais dividido da história. Você vai numa igreja católica, em Londrina, em Maringá, em São Bernardo do Campo, na Polônia, praticamente a mesma tratativa. Você vai numa igreja de outras denominações, praticamente a mesma tratativa. A igreja evangélica se divide, e se quebra, e divide de novo,
e divide mais uma vez, e divide de novo. Somos o grupo religioso campeão em divisões. E erguemos as nossas mãos e dizemos: Pai, eis-nos aqui, para obedecer à sua vontade. Quando nós nos dividimos, nós não amamos a Deus. A palavra diz: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Ou aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama e ama o Pai. A questão é que unidade, ela não é uma questão de ordem. Não adianta a gente falar: cara, vamos fazer churrasco todo dia, e vai deixar todo dia junto, todo mundo, e só vai engordar. Não adianta, o Ozempic na veia depois, não adianta. Não é só estarmos juntos. Unidade não é uma questão de ordem, é uma questão de natureza. Apenas quem tem a nova natureza, apenas aqueles que são liderados pelo Espírito Santo, apenas estes conseguem levar uma vida de unidade. Efésios capítulo 4, versículos de 3 a 6, Paulo diz: façam todo o... Projetou não? Façam todo o... Unidade não vem de graça. Unidade tem preço. Você tem que fazer esforço para ela acontecer. Façam todo o esforço para conservar a unidade no Espírito, pelo vínculo da paz. Por quê? Porque só há um corpo, um só Espírito, como também uma só esperança, como vocês foram chamados a só um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos. Há só um Deus, e nós somos um monte. E nós nos dividimos. E nós nos dividimos mais vezes, e mais vezes, e mais vezes. Por quê? Porque a unidade não é uma questão de ordem, pessoal. É uma questão de natureza. Eu só consigo ser um quando o Espírito Santo me lidera. E para isso eu quero aplicar esse início agora com vocês. Gálatas capítulo 6, verso de 1 a 9. Enquanto o pessoal projeta Gálatas capítulo 6, verso de 1 a 9, eu vou explicar o contexto. A igreja da Galácia começa a nascer num momento muito perigoso. Era uma nova igreja. Então os saduceus, os fariseus e todo aquele povo que acreditava, o pessoal que acreditava muito na lei ainda, no cumprimento, era tudo muito pesado. Eles começavam a querer colocar o jugo da lei de novo sobre o povo, aquela igreja judaizante. Então o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para ensinar essa galera a parar de ser religiosa. A parar de ser religiosa. Ele diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com... Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado, levando os fardos uns dos outros, assim cumprindo a lei de Cristo. Lei de Moisés? Está dizendo? Lei de quem? De Cristo. De Cristo. A lei de Cristo é o quê? A graça. Se alguém se considera alguma coisa mesmo não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos. Então, poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem plantar ou semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos em fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Se não desanimarmos. Repito, o Pai está dizendo que o mundo vai crer quando a gente for um, e a gente não está sendo um. Então a gente tem que aprender algumas coisas, eu e vocês. E aqui aos Gálatas, talvez a gente possa navegar por um texto que pode contribuir para a gente entender um pouco sobre a unidade. Primeira lição, pode projetar por gentileza. A primeira lição é: a vida em unidade cura. Repete comigo: a vida em unidade cura. Versículo 1. Se alguém for surpreendido em pecado, vocês deverão restaurá-lo. Sabe por que a gente não vive unidade? Porque quando a gente descobre o pecado do irmão, a gente vai para a internet. Sabe por que a gente não vive unidade? Porque agora, se eu abrir o meu Instagram, agora, vai ter algum pastor falando mal de outro. Agora. Não precisa ser outra hora, não. Agora mesmo. É só procurar. E para isso,
Tem o tribunal aqui nosso que faz o quê? Pega lá o fuxico gospel. Então eles pegam todos os fuxiquinhos lá, nem sabem se aquilo é verdade ou não, e jogam na rede. Isso nos divide, isso nos machuca, isso nos fere. Vocês prestaram atenção no que o apóstolo Paulo falou? Vocês prestaram atenção na instrução? Se alguém for pego em pecado, vocês que são espirituais, ou seja, vocês que não são carnais, porque quem é carnal está acostumado a viver na prática do pecado, então ele se lambuza com o pecado. Mas vocês que são espirituais, deverão fazer o quê? Colocar o cara no Instagram? Avisar a igreja? Fulano de lá engravidou, antes de casar. Não precisa falar, mano, a barriga vai aparecer. Não precisa falar. Não precisa se preocupar com a vida alheia. Se a gente se preocupasse mais com a nossa, a gente se dividia menos. A primeira lição é, a vida em unidade cura. O texto diz, se alguém foi pego em pecado, vá até esse alguém e com mansidão restaura ele. Restaura. Pessoal, o corpo cura o corpo. Temos enfermeiros ou médicos aqui? Levanta a mão. Enfermeiros ou médicos, alguém aqui? Aqui, uma irmã enfermeira, alguns, vários. Eu não entendo muito, então vou ser raso nessa colocação, mas eu sei que alguns cortes, algumas coisas pequenas, a gente não precisa nem ir no médico, porque o próprio corpo cura o corpo, né? O corpo cura o corpo. A verdade é que o corpo de Cristo, ele é preparado para curar o próprio corpo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, porque a oração de um justo, ela pode... A gente pega a parte final, a parte B do Evangelho de Tiago, capítulo 5, acho que é, né? 5:16. A gente pega a parte B. A gente está orando, a gente fala, Senhor, eu quero um emprego. Eu quero ganhar muito em dólar. Eu quero que o Corinthians seja campeão. E ora e fala assim, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Só que a gente não leu o começo, né? O começo dessa oração é assim, ó. Tem alguém enfermo? Tem alguém precisando de ajuda? Tem alguém que precisa ser curado? Ora por ele, porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém? O pecado na vida do crente já não condena mais a gente. Marcos capítulo 16, verso 16. Porque todo aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Aquele que não crer, porém, será condenado. Então você creu em Jesus, o recebeu e foi batizado, você vai ser salvo. Pecado na vida do crente é perda de tempo. É perder tempo. E a gente não vai perder tempo mais em 2026, porque em 2026 nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não penetrou em coração humano aquilo que o nosso Pai, Ele já tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente não vai perder tempo com o pecado. Quem já perdeu o ônibus aqui, levanta a mão. Galera, tem muito ônibus que vai levar a gente para Jesus. O problema é quando você perder o ônibus, cara, vai demorar um tempo para você pegar outro. Não perde o ônibus, não perde tempo. O pecado na vida do crente é perder tempo. Então, o primeiro ponto, a vida em unidade cura. Segundo ponto, a vida em unidade, a outra tela, né? Nos prepara para as boas obras e gera senso de propósito. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós realizamos obras porque nós somos salvos. O texto diz que, pela graça vós sois salvos, mediante a fé. Isso não é, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, dom de vós, para que vós não vos glorieis. Mas como nós somos salvos, nós somos aptos agora, nessa nova natureza, a realizar as boas obras. E o que é que isso tem a ver, André, com o texto aos Gálatas? Tudo está escrito aqui, ó. Levem os fardos pesados uns dos outros. Ou seja, realize boas obras. Ó, o Lázaro lá de Londrina, quem estava aqui de manhã? Levanta a mão. Morreu um irmão nosso lá em Londrina, morreu. E ressuscitou, é o nosso Lázaro lá. Quando vocês forem em Londrina, podem me falar que eu vou apresentar o Léo para vocês. O nosso Lázaro, ele morreu, pastor Ademar. Pergunta para o pastor Flávio depois desse testemunho, pastor Flávio, pastora Lorena. O médico pegou o diagnóstico, o resultado, ajoelhou no chão e começou a chorar. Santa Casa de Londrina, né? Santa Casa de Londrina. Pois esse testemunho está lá. Presta atenção. O Léo morreu e ressuscitou. Glória a Deus, né? Mas o Léo tem fardo para carregar. Porque o coração dele ainda não está saudável. Quem que paga as contas dele? O Léo não pode trabalhar. O INSS vai demorar 3 meses.
A esposa dele parou de ser enfermeira, parou de trabalhar porque ele exige cuidado 24 horas por dia. E aí? E agora? Ah, mas a igreja se levantou em Londrina. Nós perguntamos, Léo, quanto que custa o seu mês? Custa mais de R$6.500 hoje. Financiamento da casa, que ele tinha acabado de comprar, um cara de 29 anos, primeiro imóvel. Tem isso, tem remédio, tem compra. Ele come bem. Quanto você precisa, Léo? Precisa disso. Os irmãos levantaram mais do que ele precisava e fizeram um pix para ele. Sabe por quê? Porque nós não fomos salvos por isso, pastor Ademar. Mas como nós somos salvos, a gente faz isso. E a unidade do corpo existe, porque agora a vida em unidade nos prepara para as boas obras e gera em nós senso de propósito. Nós sabemos que a gente está lá em Londrina para servir a vida do Léo também, que mora em Cambé, não mora nem em Londrina, mas que vai lá de amarelinho nos nossos cultos, e agora a gente vai cuidar dele. Amém? O tempo que precisar, a gente vai cuidar dele. Aí você fala, André, mas qual é a vantagem de eu realizar as obras? Está escrito, porque assim você cumprirá a lei de Cristo. Quer cumprir a lei? Cumpra a lei de Cristo. Derrama graça sobre a vida do seu irmão em nome de Jesus. Lição 3, pode passar a próxima tela. A vida em unidade muda o nosso olhar. Agora nós não nos comparamos mais com os outros. Cara, isso é muito ruim. A gente se comparar com as pessoas é muito ruim, porque é como se a gente falasse para Deus, Deus, o Senhor fez ele com mais qualidade do que eu. Ele é melhor do que eu. Talvez o Senhor errou quando estava me fazendo. O Pai não errou. Ele nos dotou dos talentos e dons que nós precisávamos para marcar essa geração. Amém? Você crê nisso? Amém? Então nós temos que parar de nos comparar com os outros, mas nós temos também que mudar o nosso olhar. Agora eu enxergo o meu irmão, não mais da forma que eu enxergava, pelo pecado dele. Agora eu enxergo ele pela natureza pode ter. O meu irmão que peca, se ele receber Jesus e crer no seu nome, ele vai ser adotado para a família de Deus. Amém? João capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele foi enviado para os seus, falando acerca de Jesus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, a estes foi dado o direito e a autoridade de serem chamados de filhos de Deus. Filhos não nascidos pela carne, mas pelo propósito de Deus. Amém? Então agora nós olhamos para os irmãos e a gente não fala, ei, eu não vou me relacionar com esse irmão porque ele está em pecado. Porque talvez o pecado dele pode me contaminar. Porque talvez se eu me aproximar de pecadores, ei, Jesus foi chamado de amigo de pecadores. A questão é que agora nós enxergamos as pessoas de uma forma diferente. Com um novo olhar. Ele é meu irmão. Porque eu enxergo ele assim. Porque eu vou pregar, eu vou falar de Jesus Cristo. E se ele aceitar essa mensagem, ele vai ser adotado para a família de Deus. Ele vai fazer parte dessa família, ele vai ser meu irmão. Meu irmão. E meu irmão, eu não vou me dividir dele, ele é meu irmão. Mas eu preciso enxergar ele de uma forma diferente. Mas como é que eu enxergo alguém como meu irmão? Se olha que eu olho para o meu irmão, eu vejo o pecado dele. Eu vejo a dificuldade, a limitação dele. Eu vejo aquilo que um dia ele falou que não caiu bem no meu coração. Então eu excluo esse irmão da minha vida. Ah, meus irmãos, não tem sentido isso. Assim o mundo não crerá, não crerá. Próxima tela. A verdade é que muitas vezes, dentro da igreja existe algo chamado fofoca. Só que nós seremos a geração dos sábios, porque a fofoca morre no ouvido de um homem sábio. A fofoca morre no ouvido do homem sábio. Sejam sábios no que vocês vão ouvir. Não permitam ter preconceitos contra ninguém. Em especial aos da família da fé. Lição número 4. Fiquem comigo ainda, só são 6. A vida em unidade é o solo da generosidade. O texto diz, reparta com aqueles que te instruem na palavra. Como que vocês têm sido generosos dentro dessa casa? Eu sei que essa aqui é uma igreja generosa, eu sei disso, eu conheço a igreja pelo que meus irmãos falam. Mas sabe, pessoal, repartam. Perguntem aos pastores, aos líderes de GECEM, a família de vocês, a quem não é da família de vocês, sejam generosos. Vocês estão recebendo algo, e quem de graça recebe de graça, em nome de Jesus. Lição número 5. Tem uma tela que eu queria passar aqui, antes da lição número 5. Afinal, quando somos um, o que é meu também é do meu irmão. O pastor Carlos Alberto sempre nos ensinou isso, o Ademar e o Marcão devem ter ouvido muito.
Tem gente que fala assim, ó, o que é meu é do meu irmão também. Mas tem uns que falam assim, uns falam assim, o que é meu é meu. E o que é do meu irmão é meu também. Muitas vezes a gente é assim, né? O que é meu é meu. E o que é do meu irmão é meu também. Não, irmãos. Aí não dá para a gente ver unidade. Aí não tem unidade no espírito. Lição 5. A vida e a unidade nos permite alinhar o nosso plantio. Fica comigo aqui. O que nós temos plantado na vida das pessoas? A verdade é que nós colhemos exatamente aquilo que nós plantamos. A semeadura, ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Ora, as obras da carne, texto de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, quem pratica essas coisas não vai ser salvo, mas o fruto do Espírito é o amor e daqui os outros frutos. Preste atenção em uma coisa aqui, pessoal. O texto encerra dizendo, se vocês viverem no Espírito, vocês vão andar no Espírito. Vocês prestaram atenção em quais são as obras da carne? Vocês prestaram atenção que a maioria delas faz relação ao nosso relacionamento com as pessoas? Presta atenção, olha só. Uma das obras da carne, imoralidade sexual, ela pode acontecer isoladamente, com o consumo de pornografia, por exemplo, mas em geral ela acontece com uma outra pessoa, né? Impureza também, libertinagem também, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, divisões, facções, inveja, cobiça. Inveja e cobiça é diferente. Inveja é você querer algo que você não tem. Cobiça que alguém tem. Cobiça é você querer de alguém algo que ele já tem. Um é você não ter e ficar com inveja. Outro é você cobiçar. Outro ter e você querer pegar para você. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que para que a gente possa ser um, nós precisamos alinhar o nosso plantio. Nós precisamos plantar no Espírito, plantar em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, porque contra essas coisas não há lei. Lição número 6, rapidamente, por favor. E a última. A vida em unidade requer luta, portanto não desista. Presta atenção, eu estou encerrando aqui. Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 9, eu queria registrar o versículo número 9, diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. Acaba aí o versículo? Se não desanimarmos. Posso dizer algo para vocês? Fazer o bem desanima. O apóstolo Paulo está falando isso. Ele está dizendo, fazer o bem desanima. Só que quem faz o bem e desanima, não colhe. Muita gente está deixando de colher, porque está abandonando o plantio. Muita gente vai deixar de colher, porque já parou de lançar a semente. A vida em unidade requer força. Hebreus 12, 14, parte A diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Muitas vezes, a igreja não vive a verdadeira unidade. E aqui está o ponto. É porque ela desiste. Próxima tela. A desistência é o cemitério de todo chamado, enquanto a perseverança é o terreno do propósito. Quem está pronto para desistir, nós temos duas opções. Ou a gente muda a nossa mente, a gente não desiste e persevera, ou é bom a gente já desistir de uma vez. Já desiste de uma vez também, porque você não vai cansar muito. Já desiste, que daí o outro pega, assume no teu lugar e toca para frente. Essa é uma opção. A segunda é a gente perseverar. Porque aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos. O meu justo viverá pela fé. Mas se retroceder, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos em 2026. Em 2026, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e não penetrou em coração humano aquilo que o Pai já tem preparado para aqueles que o amam. Amém?
A vontade do Pai registrada em João 17, ela depende de muita luta. A gente vai ter que lutar muito para a igreja ser um, mas nós não vamos desistir, porque nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que creem e são salvos. Porque vai ter semente, pessoal, que vai cair à beira do caminho. Vai ter semente que vai cair em terreno pedregoso. Vai ter semente que vai cair num lugar onde terão espinhos que sufocarão. Mas haverá uma semente que cairá em corações dispostos e disponíveis. Corações que não vão desistir, que vão se levantar e lutar pela unidade dentro da igreja no Brasil, para que o mundo creia que Cristo foi enviado para o Pai, porque em Lucas 8,15 diz, existe uma boa terra que são um coração bom e generoso daqueles que ouvem a palavra, a retém e dão fruto baseado na perseverança. Aleluia! Esse é o coração que nós precisamos ter. Nós desistimos porque nós enxergamos algo diferente do que esperamos e abrimos mão do que nos foi prometido. Agora minha pergunta para a gente encerrar. Olha essa pergunta. O que você faz quando o que Deus te prometeu não tem nada a ver com o que você está vendo? Eu vou repetir a pergunta. O que você faz quando aquilo que Deus te prometeu não tem nada a ver com o que você está enxergando? Jesus orou, e o texto dos Colossenses diz que em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Então, Jesus é igual a Deus. Se Jesus quer a unidade, Deus quer a unidade. Se Ele quer a unidade, já passaram 2000 anos e ela não existiu ainda. Então tem uma unidade que é prometida. Uma unidade que é prometida, um povo, uma nação, um ajuntamento, os santos juntos. É uma promessa. Um Espírito que vai ser derramado quando há unidade. Mas o que a gente faz quando o que Deus prometeu não tem nada a ver com o que a gente vê, com o que a gente enxerga? A gente persevera, a gente continua, porque nós não vivemos pelo que nós vemos, mas nós vivemos pelo que nós cremos. Afinal, o meu justo, ele vive pela fé, e se ele retroceder, eu não me agradarei dele, mas nós não seremos dos que retrocedem e são destruídos, mas os que perseveram e são salvos. Eu quero aplicar aqui, para a gente encerrar, Josué capítulo 6, verso 1 e 2 diz, Jericó estava completamente fechada, por causa dos israelitas, ninguém entrava, ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué, saiba que eu entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e seus homens de guerra. Veja bem, Deus faz uma promessa para Josué. Qual a promessa? Uma promessa lá atrás já, né? Que ele daria uma terra para o povo de Israel. Uma terra que manava leite e mel, Canaã. E a primeira cidade que eles deveriam entrar era uma cidade emuralhada, com muros de mais de 6 metros de altura. A cidade de Jericó. Então aquele povo chega junto, à frente da cidade de Jericó, e enxergam uma muralha. Uma muralha. Aí eles pensaram, o que Deus nos prometeu não tem nada a ver com o que a gente está vendo. O primeiro ponto para a gente viver a unidade na igreja é que nós precisamos mudar as nossas perspectivas. Próxima tela. Visão pobre é pior que muralha alta. Para Deus, muralha alta nunca foi problema. O problema é a visão pobre. O problema é que de 10 príncipes, apenas 2 enxergaram a possibilidade de entrar nessa terra. Josué e Caleb, apenas eles. A questão é essa, existe uma promessa sobre a nossa igreja, de que nós seremos realmente um. Mas o texto aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, diz que nós vamos precisar nos esforçar para isso. E um dos esforços que a gente vai ter que ter é mudar a nossa perspectiva. Afinal, tem muita gente tendo medo de muralha alta. E dessa forma, adquire uma visão muito pobre. A partir de agora, de 2026, muralha alta não será mais o problema da igreja. Amém? Porque nós teremos a nossa visão calibrada com os céus. Segundo de 3,
nós precisamos perseverar nos processos. Aquele povo anda 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes em volta de Jericó. Quantos tijolos caem? Nenhum. Nem uma trincadinha no grafiato. Nem um reboquinho trincado, nada. 6 dias. Eu imagino Josué na glória. Josué olhando a igreja cantando aqui. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Conhece ou não conhece? E as criancinhas assim, né? Não foi fácil assim não, pessoal. Foi muito difícil. Sabe por quê? Porque existe um processo. E nós precisamos perseverar em meio aos processos. O diabo tentará nos dividir. E essa é a função dele. A palavra grega para diabo é diabolos, que significa ou acusador ou aquele que divide. Ele dividiu até o céu, pessoal. Não se enganem. Não se enganem, se a gente marcar, ele nos divide também. Então, não desanimem no meio do processo. A muralha, ela já está caindo, amém? A muralha já está caindo. Do lado de dentro, o texto diz que o povo estava fechado, é isso que diz? As muralhas estavam fechadas, é isso que diz? É isso que diz, pessoal? Não, não é isso que diz. Não é. Lê lá se está escrito isso. Josué chega nas muralhas de Jericó e o texto diz assim: Jericó estava fechada? É isso que está escrito na tua Bíblia? Estava como? Como? Vai lá, eu ouvi alguém falando aí. Como? Completamente fechada. Completamente. Não tinha nenhum ferrolinho aberto. Tinha nada. Estava completamente fechada. Eles deram de cara com uma parede. E tiveram que andar 6 dias sem fazer nada. Porque sabe qual que é o problema, pessoal? Quando Deus nos dá uma promessa, às vezes a melhor coisa que a gente tem é calar a boca. Quando Deus nos diz algo para nós fazermos, às vezes o melhor que a gente tem para fazer é ficar quieto. Porque às vezes, quando Deus nos diz algo, o melhor é a gente não dizer nada. É a gente só andar em obediência. Amém? O que Deus tem dito em cima da sua muralha essa semana? Ah, quantas muralhas têm se levantado. Quantas muralhas querendo nos dividir. Divisões, quantas? Fique em silêncio, mas persevere em meio ao processo. E por último, nós precisamos confiar nas promessas. Deus não fez um contrato com aquele povo. Deus fez uma aliança com eles. Contrato é coisa de ser humano. A gente rompe, paga uma multa e cada um toca a sua vida. Deus trabalha com pacto. Deus trabalha com aliança. Ele tem uma aliança com a igreja dele. E essa será a igreja que não será dividida. Em nome de Jesus. Eu quero que você acalme seu coração agora. Eu já encerrei aqui. Mas eu quero humildemente pedir para a gente pensar numa oração final aqui. Certa vez o profeta Eliseu, depois que Elias já tinha ido para o pai, o profeta Eliseu estava indo também, e o rei Jeoás chega ao profeta Eliseu e fala: profeta, o senhor são os cavalos e as carruagens de Israel, e o senhor está indo embora. Aí o profeta fala: pega o arco, pega as flechas, abre essa janela e atira as flechas, fere o solo. Então o texto diz que Jeoás feriu quantas vezes? Feriu 1 vez, feriu 2 vezes, feriu 3 vezes a terra com as flechas. Sabe o que ele fez? Ele fez menos do que ele deveria. O texto diz que o profeta Eliseu disse assim: 1 vez, 2 vezes e 3 vezes, vocês, ó Israel, ferirão o exército. Era o exército sírio, né, naquela época. Mas depois vocês serão derrotados. 5 ou 6 vezes vocês deverão ferir a terra. Sabe qual que é a questão, pessoal? A tua aljava está cheia de flecha. E o pai está dizendo: continua atirando. Continua atirando as flechas. Descarrega todas as flechas. Porque à medida que você liberar essas flechas, a sua aljava, ela tornará a ser cheia. E você vai liberar mais flecha. Mais flecha, mais flecha, amém? Não para de atirar. A unidade vai acontecer. Certa vez Jonatas estava diante do exército dos filisteus, sacou a sua espada e do lado de um amigo, ele matou toda uma leva de soldados filisteus. Aquele homem estava preparado para lutar pela igreja.
Eleazar, o texto diz que ele pegou a espada com tanta força para lutar contra o exército filisteu, que o texto diz que a espada grudou na mão dele. Ah, se nós fôssemos essa igreja, imagina, uma igreja que luta pela igreja, que luta pelo povo de Deus, pela unidade. Jesus, no caminho do madeiro, ele lutou pela unidade da igreja. Ele disse: Pai, agora eu oro, para que assim como eu sou um contigo, eles sejam uns com os outros, para que o mundo creia que tu me enviaste a mim e os amaste igualmente a mim amaste. Amém? Essa noite é uma noite não apenas de informação. Acho que foi a Tainá que comentou no dia, né? Na sexta, no sábado, né? Acho que foi a Tainá que falou: informação é bom para instrução. Mas a questão é o conhecimento. Quando nós conhecemos a verdade, quando nós entendemos que essa unidade ela é formada no Espírito, numa nova natureza, pelo vínculo da paz. Mas ela depende do quê? Efésios capítulo 4, versículo 3. Ela depende do quê? Do nosso esforço. Não tenham medo, podem falar. Ela depende do nosso esforço. Esforcem-se para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Pois há um só Deus, um só Pai, Pai de todos, um só batismo, uma só fé, uma só esperança. Um só Cristo, uma só igreja, uma só noiva preparada, salva, em nome de Jesus. Você pode se levantar?